Graças a Deus, amados, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para compartilhar uma palavra que vai edificar a tua vida e a minha vida, com certeza, porque ela não volta vazia, assim ela diz e assim eu creio. E nós vamos começar hoje, nós vamos falar de 3 personagens bíblicas e os propósitos de Deus. Mas nesse primeiro vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa primeira pessoa, essas pessoas. E assim sucessivamente, semana que vem nós falaremos sobre a segunda e daqui a 3 sábados, as 3 pessoas. Amém? Atos 5, 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. No original, na língua hebraica, não existe a palavra crer. Não tem crer, e sim obedecer. Toda parte que tiver a palavra crer, substitua por obedecer. Na tradução do hebraico para o grego e do grego para nós, que foi mudada a palavra. Então não é aquele que crer e for batizado, e sim aquele que obedecer a palavra e for batizado. Mudou totalmente de figura, né? Quantas pessoas nós ouvimos dizer que crê em Deus, mas mente, rouba, prostitui, adultera. Então
essa pessoa não adianta crer, você tem que obedecer aos princípios e os preceitos de Deus, amém? Não basta crer, e sim obedecer. Como nos diz em Hebreus 5,8, até ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Porém, respondendo Pedro e aos apóstolos, disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então existem 3 personagens que não damos muito valor por não conhecermos, né, a palavra. Tem personagens na Bíblia, amados, que ela nem fala o nome. São 3 personagens que obedeceram a Deus e não damos valor a eles. Falaremos de uma dessas 3 personagens hoje. Êxodo 1, de 15 a 22. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o nome da outra Puá. E disse, quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes, por que fizeste isto, que guardaste os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz aos filhos antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aí aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, né, vemos aqui que elas obedeceram a Deus e não a Faraó. Estabeleceu-lhes casas. No original estabeleceu famílias. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo, todos os filhos que nascerem lançareis no Egito, no rio, mas todas as filhas guardareis com vida. A primeira personagem de hoje são as parteiras. As traduções diz parteiras hebreias e outras traduções diz que era parteiras das hebreias. No original, no hebraico, é Meiadot Haviot, né? Meiadot Haviot, parteiras das hebreias, ou seja, eram mulheres egípcias que estavam fazendo os trabalhos de partos das hebreias. No verso 22, então, nós vemos aqui, então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo, a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Aqui o rei, com a sua ira, porque elas não mataram os meninos, estendeu até para os filhos egípcios. Parteiras para as hebreias, esse é o verdadeiro título. Então, eram mulheres do Egito que iam cuidar, mas tinha um decreto do rei que dizia que tinha que matar. E vemos aqui que elas não obedeceram ao decreto, elas obedeceram a quem? A Deus. E como consequência, por elas não ter obedecido à ordem do Faraó, porque elas acharam uma ordem injusta aos olhos delas, ordem do homem e contra a lei de Deus, então elas pouparam os meninos. Então nos deixa claro aqui, amados, que se uma autoridade qualquer, que seja governador, presidente ou esteja revestido de uma autoridade, lança um decreto, uma lei que é injusta diante dos preceitos de Deus, nos cabe rebelar contra e não cumprir, porque vai contra a palavra de Deus. Agora, se não afeta a palavra de Deus, temos mais é que cumprir, porque Ele é autoridade. Nesse caso delas, por causa da convivência com o povo hebreu, elas passaram a temer o Deus dos hebreus. Porque mesmo sendo egípcias, elas observavam tudo o que acontecia com o povo de Deus, com o povo hebreu. E vemos aqui que Deus ainda não tinha dado a Moisés a lei, mas eles já viviam. Porque no livro de Gênesis, Deus fala para Isaac o quê? Seu pai cumpria as minhas leis e os meus preceitos. Mas como Abraão cumpria a lei e os preceitos de Deus, se não tinha dado ainda a lei, né? Se a lei foi dada a Moisés. Então vemos aqui que antes de Deus dar no rolo, na tábua, a lei, Deus já tinha incutido o quê? No coração de Abraão. E isso acontece pela transmissão de pai para filho. Passa para Isaac, Isaac para Jacó, e o povo vivia sem antes ter, depois que Deus deu de Moisés para frente. Mas até lá viviam pelo quê? Pela transmissão oral. Então, pela vivência com o povo hebreu, do povo hebreu lá no Egito, antes da lei, elas temeram a Deus, obedeceram a Deus, não obedeceu ao homem, a Faraó.
Agora vem o mais interessante, elas obedeceram e o que acontece? Deus distribuiu para elas aquilo que elas faziam. Veja no verso 20. Portanto, Deus fez bem as parteiras e o povo se aumentou e se fortaleceu muito, ou seja, e a família. Então, elas eram parteiras, mas elas não tinham família. Vemos Deus abençoando essas parteiras em cima do trabalho delas, que era trazer a vida. A mulher estava grávida, elas iam e traziam a vida, e Deus vai dar família para elas. Então, por obediência, por obedecerem aos princípios e preceitos de Deus, aí entramos no estudo de hoje, eram justas diante de Deus, entre um decreto do rei e a vontade de Deus, elas preferiram fazer a vontade de Deus, e Deus vem e as abençoa. Elas usufruíram de Deus pela obediência que elas tiveram a Deus. No original diz, e Deus lhe constituiu famílias. Deus deu famílias que elas não tinham. Poderiam até ser estéreis, né? Essas mulheres, as duas parteiras. E por serem obedientes a Deus, Deus dá a bênção delas em cima do próprio trabalho delas. Deu filhos para elas. Esse é o nosso primeiro personagem de hoje. Deus deu famílias para elas. Tudo pela obediência aos preceitos de Deus, princípios de Deus. Amém? Semana que vem falaremos sobre mais um personagem. Que essa palavra venha edificar sua vida, como sempre edifica a minha. Beijo no coração de todos. Fique na paz do fiel. E até a próxima. Valeu! Que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória, todo o seu amor, infinita humildade.